Olá, amigos e amados irmãos em Cristo. Eu sou Carmen Henneman e hoje quero compartilhar com vocês sobre um tema muitíssimo relevante para a nossa vida cristã. Hoje estaremos falando sobre o toque. E eu imagino desde agora que desde aí você deve estar pensando, mas o que é que eu tenho a ver com esta palavra? Ou que classe de informação ou bênção esta palavra pode adicionar à minha vida? E ainda, que relação há entre esta palavra e a palavra de Deus? Então, vamos conhecer sobre isso agora mesmo e vamos começar do começo, ok? A palavra toque vem do grego, ou se origina, ou se refere diretamente ao grego hepsató. Hepsató é um termo que se repete muitíssimas vezes no Novo Testamento, especialmente nos sinópticos, e como se repete ali nos evangelhos. Com certeza, foi parte do vocabulário de Jesus quando ele esteve aqui. E isso vamos ver agora mesmo a partir desta parte desse versículo de Lucas, capítulo 8, verso 46. Lemos assim: Hepsató mutis. Hepsató mutis. Estou tentando dar uma outra ênfase, porque esse signo aqui ao final, essa bolinha que você vê, é um ponto de exclamação. Então, aqui Jesus está não apenas declarando, mas ele está também exclamando algo. Ele está dizendo, alguém me tocou. Então, quando vemos essa expressão, alguém me tocou, lembramos da anterior, quem me tocou? A partir daí você já sabe de quem falaremos, né? É daquela mulher que teve um fluxo de sangue. Vamos ver como podemos entender aquela experiência entre a história, a tradução, as tradições, as leis e também a diferença de tradução entre esses dois idiomas, ok? Então, vamos ver. Como existe uma grande diferença entre toques e como há uma variedade imensa de muitos toques, eu decidi trazer para essa reflexão esse tema aqui. Então, eu vou chamar essa reflexão de o toque que muda, ou o toque que cambia, que traz mudança. Essa é a ideia. Vamos ver, então, como já mencionei, existem vários tipos de toques. Por exemplo, existe o toque que indica algo, que dá alguma direção. Por exemplo, em Daniel, capítulo 8, Daniel está no Antigo Testamento, está em hebraico, mas de qualquer forma, a ideia do toque que você vê aqui é a mesma, tem a mesma ênfase entre o hebraico e o grego. Somente a ênfase, não a palavra, não a tradução. Então, vamos ver que em Daniel, capítulo 8, a partir do 18, Daniel narra uma experiência que teve com uma visão que ele recebeu. Nesta visão, aparentemente, haviam partes que ele não entendia e, em algum momento dessa experiência, ele recebeu ou sofreu um forte impacto e ele como que desfaleceu. Então, enquanto ele estava aí nesse tipo de experiência, alguém se aproximou, que foi talvez um anjo, talvez, como outra versão diz, um ser em forma de homem, que eu prefiro crer que foi um anjo, e que o tocou. Então, Daniel mesmo narra a sua experiência dizendo, ele me tocou e me disse, eu te farei saber. E as reticências que você vê aqui, depois do saber, indica que o versículo continua. Continua a narração, continua toda a explicação de Daniel. Mas o caso aqui, o que o anjo falou foi que essa visão que você teve se refere ao tempo do fim. Então, eu te farei saber. Agora, eu trouxe isso aqui porque aqui está a palavra tocar. Tocou. Daniel explica que ele teve esta visão e o anjo teve que vir, tocá-lo e ajudá-lo a entender que isso era ainda algo futuro. Então, em minha opinião, esse toque do anjo a Daniel foi um toque que indicou algo futuro, algo que ele não entendia porque ainda estava localizado no futuro. Também existe o toque que marca. Em Lucas 18:15, vemos que Jesus se agradava muito de estar em companhia das crianças.
As crianças sempre foram muito puras, muito inocentes, muito dóceis, e Jesus também sempre teve um caráter muito doce e muito puro. Temos a certeza disso. Então, a Bíblia menciona nesse versículo 15 do capítulo 18 de Lucas, lhe traziam as crianças para que as tocasse. E eu imagino que quando Jesus tocava as crianças, ele tocava assim na cabecinha delas, ou tocava nas mãos, e ele tocava com o desejo de abençoá-las. Então eu chamo esse toque, o toque que marca, mas marca com as bênçãos. Jesus tocava as crianças para marcá-las com as suas poderosas bênçãos. Eu creio, inclusive, naquela mensagem que sempre escutamos, que as crianças são o futuro do planeta, ou algo assim, né? Então, para que aquelas crianças pudessem ser bênçãos para os demais, elas precisavam realmente ser muito abençoadas, primeiramente. Assim que Jesus as abençoava com esse toque que marca. Lhe traziam as crianças. Eu esqueci aqui uma letra, devia ser li, eu coloquei lei. Bem, mas eu sei que vocês entendem. O seguinte toque que eu identifico aqui é o toque que especifica. Vemos então que no primeiro livro de Reis 19, vemos algo sobre a experiência de Elias. Elias foi aquele poderoso profeta no Antigo Testamento que fez coisas tremendas, coisas que inclusive outros depois dele não fizeram. Ele foi um homem realmente poderoso de Deus. Então, essa parte aqui, ou parte desse texto, a partir do versículo 7, nos narra que Elias havia aniquilado com cerca de 400 profetas de Baal. Depois que ele fez tão grande façanha, a notícia chegou aos ouvidos de Jezabel. Jezabel se enfureceu grandemente e mandou a Elias uma mensagem. E disse: amanhã tu não serás o mesmo homem, porque a mesma coisa que fizestes com esses profetas será feito contigo. Considera-te morto, algo assim. Então, quando Elias recebeu esta mensagem, ele se assustou imensamente. Ele entrou em pânico e entrou em uma grande confusão, penso eu. Aí o que fez Elias? Ele fugiu. Ele fugiu para o deserto e quis se esconder. Inclusive, o texto diz que Elias preferiu morrer, ele desejou morrer. Então, em algum momento da sua grande luta, depois dessa notícia de Jezabel e com medo de morrer e fugindo dela e dos seus inimigos, ele caiu adormecido e dormiu profundamente porque estava agonizando sob o peso do temor e ademais queria morrer. Enquanto ele dormia, um anjo se acercou e lhe disse: desperta e come e levanta-te, porque o caminho ainda é demasiado longo. É o que lemos aqui. Então, essas reticências mostram o que aconteceu antes. O anjo trouxe comida e disse: levanta-te e come. E disse: o tocou e disse. O anjo tocou e disse: levanta-te e come, porque o caminho é demasiado longo. Ou seja, comer para recuperar as forças e continuar. Essa expressão que diz o caminho é demasiado longo me faz pensar que aquela mensagem foi bastante direta para Elias. O teu caminho ainda é muito longo. A tua vida não terminou aqui. Tu ainda não vais morrer. Não é o teu dia. Levanta-te porque ainda existe muita coisa pela frente. É um toque que especifica. Aquele toque, porque aqui está a palavra, o anjo o tocou e disse, especificou porque ele tinha que levantar-se. É que ainda havia muita coisa para ser feita. Também há o toque que anima. Em Mateus 17, a partir do versículo 6, a Bíblia menciona aquela experiência da transfiguração de Jesus. Ele estava no monte, havia com ele alguns discípulos. Então, Jesus começou a ser transfigurado e houve um momento em que uma luz muito grande se manifestou e eu penso que a luz também veio sobre os discípulos, creio, não é? Porque creio através do que leio no texto. Então, neste momento, aparentemente, os discípulos que estavam ali, que não eram todos, haviam só alguns, desmaiaram de pânico, de medo, algo parecido. Enquanto isso sucedia,
veio Jesus, e Jesus, tocando-os, disse a eles: levantai-vos e não temais. Levantai-vos, porque eles não estavam levantados, eles estavam aí meio desmaiados, e não temais, porque eles estavam com medo, certo? Então, esse toque é o toque que anima, e é um toque bastante positivo, que precisamos receber a cada dia das nossas vidas. Também há o toque que cambia. Em Mateus capítulo 8, vimos a narração de uma experiência de um leproso que se acercou a Jesus, desesperado por sua condição de lepra. Porque naquela época os leprosos não tinham hospitais especializados para tratá-los. Eles não tinham direito sequer à atenção humana de ninguém. O leproso era considerado alguém inapto, indigno, sujo, imundo, digno da morte, como se tivessem tido culpa de estar leprosos. Eles não podiam mais estar com a família, não podiam mais entrar na sinagoga, não podiam mais estar na multidão com que Jesus estava. Eles eram mandados para o deserto para morrer. Esse era o fim, o destino deles. Então aquele homem leproso chegou a Jesus e pediu clemência e disse: Senhor, se tu queres, eu posso ser limpo. Ou seja, ele colocou toda a sua fé em Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? O texto diz: então Jesus o tocou e disse: eu quero ser limpo totalmente. Esse é um milagre ou um toque que cambia. Porque estou segura que depois de um leproso ser curado instantaneamente, não só o corpo dele, a saúde dele mudou para sempre, mas também a sua fé, os seus ânimos, a sua forma de ver a vida. Foi um toque que realmente cambiou ou mudou sua vida para sempre. Também um toque que faz milagre. Ou seja, todos esses aqui que mencionei, todos operam milagres, mas especificamente eu quis trazer esse texto, Mateus 4, 24. Esse texto diz assim que todos os enfermos, oprimidos, endemoniados, perdidos, loucos, pobres, enfim, todos os rejeitados por alguma razão, vinham a Jesus e todos eram curados, como você vê aqui no texto. Então, todos os que escutavam de longe e de perto, todos os que escutavam em sua área, todos os que escutavam que Jesus ia vir, ia passar, todos eles se aproximavam com a certeza de que receberiam algo poderoso de Jesus e o recebiam, porque todos, segundo o texto, sem exceção, todos eram curados. Então, aqui existe uma diferença. Eu trouxe essa breve introdução somente para mostrar que existe uma infinidade de outros toques. Existem toques que, inclusive, nem faz nenhuma diferença. E eu trouxe esse só para fazer um contraste com esse título que trago hoje. O toque que cambia é aquele toque que ninguém mais pode mudar, ninguém pode anular, ninguém pode cancelar, ninguém pode confundir. E esse toque, somente o nosso Deus pode depositar sobre nossas vidas. E esse toque para mim é como aquele selo, aquele carimbo. Quando a gente carimba algo ali, nada paga, nem a água, nem a umidade, nem nada, nem cirurgia. Fica ali em cima. Porque essa é a marca de Deus em nossa vida para sempre. E é algo até mais poderoso do que uma tatuagem. É o toque de Deus. Se vê no visível e também se vê no invisível. Se vê por fora, mas também se vê por dentro. Se vê agora, mas também se vê para a eternidade. Precisamos desse toque que mude nossa vida para sempre. Pelo menos eu preciso dele a cada dia. Então vamos ver que aqui esse texto refere a uma mulher que sofria de um fluxo de sangue por 12 anos. Não sabemos exatamente qual era o tipo de fluxo ou o tipo de hemorragia. Ela podia, de repente, estar sofrendo uma hemorragia de ouvido, por exemplo, hemorragia no nariz, hemorragia de algum órgão interno, ou poderia ser uma hemorragia menstrual, como é a maioria das explicações ou indicações que lemos ou que ouvimos. Não sabemos qual era o tipo de hemorragia ou fluxo de sangue e não sabemos nada mais apenas da sua condição atual daquele momento. Porém, essa mulher guardava em seu coração uma grande esperança. Ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar a orla
do seu manto, sereis salva. Perdão, esqueci de remover essa letra H, porque orla não é com H, é só com O. Parece que eu me confundi com a orla do oceano, né? Bem, então, ela dizia com ela mesma, se tão somente eu tocar a orla do... se tão somente eu tocar seu manto, serei salva. Eu coloquei aqui essa parte entre colchetes, porque essa parte, a orla do, não é parte aqui de Marcos 5:28. Não é original dentro desse texto, é original para outros textos das outras referências, mas não é aqui dentro. Então, eu coloquei somente para completar a minha ideia, e coloquei entre colchetes, porque em teologia os colchetes indicam que o que está dentro não é original. Então, eu sei que vocês entendem isso. Aqui está uma foto aproximada para dar-nos mais ou menos a ideia do que aconteceu naquela época. Eu tenho certeza que essa foto não é a foto original da mulher e de Jesus com a multidão, né? Imagino que aquela gente nem sequer tinha câmera fotográfica, nem celular, muito menos. Porém, essa foto nos dá uma ideia. E o que quero ressaltar aqui é esse manto, que é, na verdade, o que está na mente da mulher. Veja o texto em cima. Ela dizia com ela mesma, se tão somente tocar seu manto, serei salva. Então, como a orla aqui é algo que vai estar em evidência durante toda a nossa reflexão, eu coloquei entre colchetes. Mas, na verdade, o manto é isso aqui. É essa parte branca que Jesus tem sobre os ombros e que algumas vezes põe sobre a cabeça. Nas pontas, nas 4 pontas, como vimos aqui, tem 2 pontas aqui, 2 pontas do outro lado, tem essa orla, ou... essa ponta, essa coisa pendurada aqui, que tem um profundo simbolismo bíblico, teológico, e vamos ver daqui a pouco. Mas isso é só para dar-nos uma ideia, porque vamos voltar a essa foto depois. Vamos ver então que a mulher com fluxo de sangue é narrada aqui nesse texto de Marcos 5 de forma bem clara. Então vamos ler assim. Mas uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue e havia sofrido muito nas mãos de muitos médicos e gasto tudo o que tinha, sem nenhum resultado, antes ia de mal a pior, quando ouviu falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou seu manto. Porque dizia com ela mesma, se tão somente eu tocar a orla do seu manto, serei salva. Em seguida, diz o texto, cessou a hemorragia, ou seja, foi um milagre instantâneo, e sentiu no corpo que estava sarada daquela aflição. Logo Jesus, conhecendo em si mesmo o poder que havia saído dele, voltando-se para a multidão, disse, eu vou dizer assim, voltando-se para a multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Ou simplesmente, quem me tocou? Pedro e os discípulos lhe disseram, vês que toda a multidão te aperta e tu dizes, quem me tocou? Parece que para Pedro essa pergunta não fez muito sentido, né? Porque, na verdade, todo mundo estava ali ao redor de Jesus, tocando, apertando, empurrando, e Jesus perguntou, quem me tocou? Não tinha muito sentido. Então, agora eu vou pular rapidinho para Lucas. E eu vou estar usando Marcos e Lucas, porque Marcos explica essa história com muitos detalhes. Menos detalhes que Lucas. Porém, Lucas tem umas expressões mais claras para mim que em Marcos. Assim que, saltando para Lucas 8:46, lemos, mas Jesus insistiu, depois que Pedro disse isso, como perguntas quem te tocou? Jesus insistiu dizendo, é que alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Antes de passar adiante, eu quero mencionar essa última parte aqui e dizer uma coisa. Nesse versículo, o texto menciona que Jesus está dizendo que somente uma coisa saiu dele, que foi poder. Eu menciono isso só para dizer que nessa atualidade existem muitas igrejas, pastores, evangelistas, apóstolos e fundadores de outras denominações e tantas coisas que dizem umas coisas tão estranhas quando oram pelos enfermos. Por exemplo, existem pessoas e muitas que dizem, quando eu oro pelos enfermos, eu sinto que sai de mim uma energia positiva. Eu fico preocupada com essas expressões.
Outros dizem, não, é que saiu de mim assim um calafrio, uma coisa tenebrosa. Ou saiu de mim assim um tremor muito grande. Saiu de mim um raio. Eles inventam cada coisa que eu não sei de onde tiram. Então eu menciono isso aqui só para dizer que Jesus, em toda a sua simplicidade, disse, somente poder saiu de mim. Porque, na verdade, era tudo o que a mulher precisava. Era o impactante poder de Deus na vida dela para mudar a vida dela para sempre. E logo mais vamos ver a definição deste poder de Deus em grego e vamos ver que tremendo foi isso. Só para dizer que devemos ter cuidado com as coisas que escutamos. Existe gente por aí afirmando coisas que a Bíblia nunca mencionou e nunca vai mencionar, nem por uma 10ª interpretação. Não existe. Somente o poder de Deus é suficiente para transformar vidas. E o caso aqui é que deve ser poder de Deus, não nosso, porque o nosso não faz nada a não ser confundir. Existem pessoas que fazem truques para poder convencer os demais de que o milagre está acontecendo. Essas coisas não andam com a palavra de Deus. Assim que tenhamos cuidado com o que escutamos, com as coisas em que cremos, com as pessoas com quem andamos e comparando sempre com a palavra do Senhor para não confundir-nos, porque tem gente que não sabe nem para onde vai e está arrastando outros com eles. Então, bem, a mulher com fluxo de sangue, Marcos 8, verso 45, como tu vês aqui, diz assim, então Jesus disse, quem me tocou? Essa foi a pergunta clave, né? A pergunta principal, a pergunta-chave. Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam, disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Outra vez Pedro discutindo. Né? Parece que para Pedro esta pergunta não fazia muito sentido. Então vamos ver o que diz o original desse mesmo versículo. Estou ainda em Lucas 8:45 e trouxe essa parte aqui em original apenas para mostrar para vocês que aqui está a palavra rapsamenos. É a palavra que você viu no comecinho, quando eu tratei de traduzir a palavra toque. É uma palavra bíblica e muito poderosa. Então, aqui está ela. Vamos ver o que diz esse texto em grego. Kai eipen ho Jesus. Que simplificando disse Jesus. Ho rapsamenos mu. Isso aqui é uma pergunta, porque essa parte aqui, ponto e coma, no nosso idioma, é ponto e coma, é só uma pausa. Porém, em grego, isso é uma interrogação, é um signo de interrogação. Tintho rapsamenos mu, quem me tocou? Arnomeno de panton. É como se todos o ignorassem, todos ignoraram a pergunta. Aqui em cima vimos todos negaram, mas não é exatamente literal. Seria mais todos ignoraram ou não responderam, ficaram mudos. Arnomeno de panton, todos silenciaram, algo assim. Eipen ho Petros kai hoi san auton. Disse Pedro e os que estavam com ele. Epistata, maestro, hoi orloi sunehosin, seikai apotlibusin. Hoi, holoi está em plural. As multidões. Sunehosin, te apertam ou apertam simplesmente porque o ti está bem aqui. Apertam a ti, lendo de trás para frente, te apertam, cai. E a poblo sim, oprimem. Te apertam e te oprimem, como está mais ou menos aqui em cima. Ok, então o versículo seguinte, 26. Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder. Verso 26. Que diz o original desse? Outra vez aqui está a palavrinha que eu coloquei lá no começo, repsató, que se transfere diretamente para toque, ou tocar. Esse versículo 46 de Lucas 8 diz assim, Rodei Jesus eipen. Simplificando, disse Jesus. Repsató mutis. Isso aqui é uma exclamação, já é uma afirmação declarativa. Ele está exclamando e não mais perguntando, como está aqui na primeira. A primeira é tis ho rapsamenos mu, é uma pergunta, quem me tocou? A segunda
Hepsatomutis. Hepsatomutis. Essa é uma afirmação. Jesus disse, alguém me tocou. Eu sei que alguém me tocou. A parte seguinte, egogar, ernon, dinami, exolucian, apomi. Apemu. So, aqui vemos ego é um pronome pessoal enfático. Quando vemos em grego a palavrinha ego, ela está referindo à primeira do singular, porém com ênfase. Por exemplo, eu mesma. Ou eu mesmo fiz isto. Ou seja, eu mesmo e não outro. Não é um simples eu. Eu falei. Não, eu mesmo disse isto. É algo que traz mais ênfase. O gai porque se origina da palavra gnosco, que é conhecer. Então, Jesus disse, eu mesmo, não, porque eu mesmo conheço, ou seja, mais que saber. Ele não disse, eu sei que de mim saiu o poder. Ele disse, eu conheço, porque conhecer é mais que saber. Dinami é o poder de Deus. Agora vamos passar para a seguinte parte, traduzir, então eu não vou gastar tempo aqui com dinami. Essa seguinte parte é literalmente saiu de Jesus. Mas mais importante que isso é esta seguinte palavrinha aqui, ap. Ap vem de apó, após uma preposição. As preposições em qualquer língua são muito importantes porque elas ajudam o substantivo a expressar a mensagem dentro da mesma oração, né? Se não tivermos preposição em um idioma, os substantivos estão perdidos e o idioma está um pouco vazio. Então, Jesus disse aqui, apemu, tem um apóstrofo porque está como que, não abreviado, está contraído. E isso é uma regra gramatical. Quando uma palavra termina com uma vogal, porque seria apo, como um ômicron, parecido a o, é uma vogal. Como a seguinte palavra também começa com uma vogal, que é o epsilon, que parece com e, então é comum remover-se a vogal da palavra anterior e colocar um apóstrofo aqui em cima, indicando que aqui há uma vogal. Não é obrigatório, mas se pode fazer. Então, apomi, literalmente é eu mesmo, porque eu mesmo conheci que o poder saiu de dentro de mim, porque ap é de dentro de, ou des de dentro de. O poder de Deus, que é esse dinami, veio de dentro dele e não de fora, como muita gente hoje faz, truques e mágica, ou dizem essas palavras, energia positiva e que mais? Calafrios e essas coisas todas, é tudo muito estranho, não tem nada a ver com o que a Bíblia diz aqui, por isso temos que ter muito cuidado. Então, coloquei esses dois textos aqui, original, só para que você veja a relação que há com a palavra toque. Vamos ver então que a partir de agora vamos dividir esse comentário todo em 3 partes. Primeiro será um resumo sobre o evento, do que passou com a mulher. Falaremos também sobre as tradições, leis e história e, por fim, uma aplicação breve. Vamos ver então um breve resumo. Já vimos algo através do texto e vamos agora completar através dessas observações. Primeiro, não sabemos nada sobre ela, certo? Não sabemos nada, exceto que ela estava enferma. Então, por exemplo, não sabemos seu nome. Nenhum texto de nenhum evangelho sinóptico menciona um nome para essa mulher. Ela é conhecida como a mulher que tinha um fluxo de sangue, ou aquela mulher, ou esta mulher. É sempre um pronome indicativo, dizendo esta é a pessoa, mas não tem um nome. E isso soa de forma não é coincidência, é algo talvez mais proposital. Porque para os judeus o nome é uma coisa bastante importante por 2 motivos. Primeiro, porque os nomes trazem um significado incluso, implícito ali. Cada nome representa algo, traz uma palavra positiva ou de bênção. Então, é muito importante para um judeu ter um significado profundo, positivo, real e de bênção em seu nome. Por isso, o nome é muito importante. Segundo, por causa das suas genealogias. Se você ler a Bíblia, temos listas e listas de nomes um atrás do outro. Então, os nomes são muito importantes. Porque, afinal, o nome representa a identidade da pessoa. Uma pessoa que não tem o nome não tem identidade, como se ela não existisse. É pior que uma pessoa que não tem documento. Ela não é identificada
de nenhuma forma, porque não tem como identificá-la ou identificá-lo. Então, essa mulher não tinha nome. Ela não era considerada, digamos, alguém importante, né? Também penso que seu nome não é mencionado, talvez, porque ela era mulher. Já sabemos que em toda a história, desde o Antigo Testamento, as mulheres não tinham assim, um lugar de destaque, um lugar de realce, um lugar de importância. Inclusive as próprias histórias mais antigas do Antigo Testamento. Então, as mulheres não tinham realmente muito privilégio social, digamos assim. Por outro lado, talvez porque aquela mulher do fluxo de sangue estava doente e a enfermidade que ela tinha era considerada praticamente uma maldição. A Bíblia menciona desde o Antigo Testamento que as pessoas que sofriam fluxo de sangue, elas eram consideradas imundas. Elas não podiam estar com família, não podiam entrar na sinagoga, não podiam estar em multidão, não podiam estar em nenhum lugar. Elas tinham que estar sozinha para se curar ou para morrer de uma vez. Elas não podiam estar em sociedade, porque as pessoas por perto dela, especialmente as que a tocavam, também se transformavam em pessoas imundas. Os lugares em que ela tocava, ou sentava, ou deitava, também se transformavam em lugares imundos. Então, era alguém praticamente insignificante. Também não sabemos seu estado civil, não sabemos se era casada, se tinha esposo e filhos. E ainda que tivesse, ela não podia morar com eles, porque esta era a lei, talvez por isso também estava só. Então, não sabemos se ela tinha família, se tinha alguém que a ajudasse, ou seja, a mulher estava praticamente anônima. Agora, o que sabemos dela? Sim, sabemos que ela estava muito enferma. Esse é tudo o que sabemos dela, que a sua enfermidade era crônica, era uma enfermidade de 12 anos, ela perdia sangue por muitos anos. E, inclusive, eu penso comigo mesma, eu não sei como foi que ela encontrou forças físicas para ir até Jesus, para caminhar ou para se arrastar, porque ainda que se arrastando, ela precisou de um certo vigor físico para chegar até ele. Agora, se ela perdeu sangue por 12 anos, ela perdeu muita coisa. A Bíblia diz em Levítico 17 que a vida do corpo está no sangue. Então, se ela perdeu sangue por 12 anos, ela perdeu vida por 12 anos. Eu não entendo realmente como foi que ela suportou tanto tempo, apesar de que não sabemos se aquela hemorragia era algo que sucedia 24 horas por dia, ou 7 dias por semana, ou talvez era algo pausado, não sei, mas de qualquer forma, 12 anos é muito tempo. Então, tudo o que sabemos sobre ela é que ela estava muito enferma. Também sabemos que ela estava pobre. Parece que anteriormente ela não era muito pobre, porque ela tinha com que gastar. Agora, como ela pagou muitos médicos, ela perdeu tudo. E a Bíblia diz que ela perdeu tudo. E tudo para a Bíblia é exatamente tudo. Ela perdeu tudo e, ademais, ela não viu nenhum resultado positivo. Ou seja, ela não melhorou, ela não curou em nada. E por cima, por último, ela estava ainda pior. Assim diz o versículo, aquele texto que lemos no início, indo de mal a pior. Ou seja, ela não ganhou nada, submetendo-se a esses tratamentos com os médicos que ela pagou. E por último, ela era desconhecida de todos. Por que digo isso? Porque quando ela entrou na multidão para poder tentar tocar em Jesus, ninguém a reconheceu, ninguém a acusou, ninguém a chamou pelo nome, ninguém disse qualquer coisa sobre ela. Não foi, por exemplo, como aquela vez que Pedro negou Jesus, antes que o negasse, que foi o que aconteceu? As pessoas por onde ele estava o reconheciam e diziam, tu eres um deles, tu andas com esse mestre, com esse Jesus, tu és um seguidor dele. E cada vez que alguém dizia assim, não, estás errado, eu não sou um seguidor, eu não o conheço. Essas foram as respostas de Pedro. Mas por quê? Porque as pessoas o reconheceram. Talvez porque era homem, não sei. Mas o caso é que essa mulher não foi reconhecida pela multidão em que ela esteve na tentativa de tocar Jesus. Então, não sabemos nada sobre ela. O versículo que eu mencionei, Levítico 17:1, diz, porque a vida do corpo está no sangue. Então, se essa mulher perdeu sangue 12 anos, ela perdeu vida 12 anos. E isso é algo muito sério. Agora veja, apesar do seu anonimato, ela alcançou o maior de todos os milagres, que foi a poderosa salvação de Deus para a sua aflição, para o seu desespero, para a sua baixa estima, para a sua saúde física e possivelmente social. Estou certa que depois disso ela pôde se reunir com a família, se é que ela tinha uma. Então, a salvação que ela recebeu de Deus aqui foi realmente um milagre, apesar do seu imenso anonimato. Vamos ver, então, a segunda parte, tradições, leis e história. Vamos mencionar apenas alguns pontos bem breves.
Veja bem, essa era a esperança que ela guardava no coração. Ela dizia: se tão somente tocar seu manto, serei salva. Lembre, essa parte aqui, orla, eu já consertei orla aqui, né? Já não tem mais o H. Então, orla aqui, orla não é original no versículo de Lucas. Por isso eu coloquei entre colchetes, só para indicar que não é original, porque em teologia os colchetes indicam não originalidade. Mas é só para ajudar-nos a entender bem aqui nesse texto de Marcos 5, porque esse texto não inclui a palavra orla. Então, essa era a esperança que ela tinha no coração. Se ela tocasse aquela orla daquele manto, com certeza ela seria salva. Agora eu pergunto, o que era a orla? O que era isso? O que se chama orla? Bom, com as minhas palavras, orla eram aquelas quatro, digamos, eram umas coisas que se penduravam nas 4 esquinas do manto que os judeus levavam sobre os ombros. Vamos ver aqui algumas explicações. Que era a orla, vem do grego kraspedo, que significa ponta ou extremidade. Ou seja, o manto era algo assim meio longo, estreito e longo, porque só se colocava sobre os ombros e também sobre a cabeça quando entrava em um momento de oração. Então, o craspedo representava essas 4 orlas que se penduravam em cada canto do manto. E também vem do hebraico a sitsate ou sitsit, sitsat ou sitsit, que também significa orla, ponta ou flecos, que é uma palavra que se usa mais em espanhol, que é algo que se pendura, que se conecta com o próprio manto através das suas esquinas. Vamos ver então que os judeus usavam esse tipo de manto. Todos eles usavam esse manto porque é parte da cultura. Aí todos eles tinham esses flecos, ou essa orla, ou essas pontas penduradas nas 4 pontas de cada manto, dos seus mantos. Possivelmente Jesus também usava um desses mantos, que inclusive era chamado de manto de oração. Agora, o interessante aqui é que cada ponta tinha 4 pontas, os mantos. Então, cada ponta representava uma das 4 letras do nome de Deus. Ou seja, aqui temos as 4 consonantes e sabemos que se juntamos com as vogais para poder ler o nome, mencionamos Yahvé, certo? Então, cada canto com aquele fleco pendurado, com aquela orla pendurada, representavam as 4 letras do nome de Deus, que seria, neste caso, Yahvé. E vamos ver a confirmação disso aqui em Deuteronômio 22:12, quando lemos: farás borlas. As borlas são essa orla ou flecos, diferentes nomes. Bom, farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cubras, com que te cobrires. Ou seja, o manto longo a pessoa colocava sobre os ombros e também às vezes sobre a cabeça quando ia orar, e como diz aqui, as borlas penduravam em cada esquina, ou seja, 4, porque uma em cada esquina, e elas representavam o nome de Deus. Isso era uma lei. Só aqui uma pequena explicação. Cada uma destas 4 pontas eram ligadas às orlas. Cada ponta do manto era conectada com esse que pendurava, que são as orlas, que representavam as letras do nome de Deus. À sua vez, eram formadas por 7 fios, representando o número 7 da perfeição. E a cor azul, que era um só fio de cor azul e o resto, creio que eram brancas, representava a realeza de Deus. Então, em suma, vamos ter a primeira ideia aqui. Quando a mulher dizia isto aqui, ela dizia consigo mesma: se tão somente eu tocar a orla, a ponta do seu manto, serei curada. O que ela estava dizendo com isso? Aquela mulher, primeiro, sabia o que estava dizendo. Ela conhecia bem a sua cultura e sabia muito bem que cada ponta desta orla aqui, deste manto, representava o próprio nome de Deus. Então, ela cria que ao tocar na orla, como ela menciona aqui, tocar a orla,
do manto de Jesus, ela estaria tocando no nome do próprio Deus, no poder do próprio Deus. Ela estaria recebendo a maior de todas as coberturas e salvação para a sua vida. Então, ela estava bem consciente do que ela estava pensando e planejando fazer. Ela não era ignorante com relação a isto. E então, a partir desse ponto, eu penso que ela teve uma sábia decisão. Ela buscou a pessoa que mais podia ajudá-la e da forma mais eficaz possível. Isso é uma coisa realmente muito interessante de reconhecer. Vamos ver também que o versículo 12 de Deuteronômio 22, de farás borlas nos 4 cantos do manto com que te cobrires. Aqui está mais ou menos a imagem do que esse texto está sugerindo, neste caso, no Antigo Testamento, uma lei, certo? Esse aqui é o manto, como você vê, aqui está essa orla, eu creio que a orla, então, tem que ser maior, porque esses pequeninos aqui são praticamente adornos do manto, mas esses 4 que penduram em cada canto, você vê aqui que é a ponta do manto, aqui está outra ponta, e como o manto está dobrado, imagino que por baixo existem 2 outras pontas, representavam simplesmente o que formaria o nome de Deus. Cada canto desse, cada esquina e cada orla pendurada representava uma letra do nome de Deus, ou seja, o nome Yahvé estava ali bem claro. Agora, esse manto se usava assim, se colocava sobre os ombros e também sobre a cabeça quando se entrava para orar. Bem, eu estava lendo um pouco sobre isso e encontrei algumas informações importantes. Os ombros representam a força, né? Os lombos, como dizemos em alguns outros lugares, representa a força do indivíduo. Aqui se colocava sobre a cabeça. A cabeça representa o quê? A direção, representa o guia. O cabeça é quem manda. E assim, ao mesmo tempo, protege os pensamentos, as intenções, a imaginação, cobrindo-nos de impureza, de julgamento contra os demais, enfim. Então, aparentemente, o manto em si tem uma finalidade bastante ampla. O caso é que o Senhor ordenou que o seu nome, simbolizado aqui através dessas quatro orlas ou flecos, teria que ser colocado sobre a pessoa quando for o momento de usar, para que se cubra ou se cobrisse completamente. Se queremos entender de outra maneira, podemos dizer que Deus nos estava dizendo que nos cobríssemos com o nome de Deus. Essa é a mais poderosa proteção que há. Por esse motivo, irmãos, quando oramos, devemos orar em nome de Jesus. Ninguém pode orar eficazmente em seu próprio nome, não é assim? Ninguém pode orar em nome da sua denominação, por mais santa que seja. Ninguém pode orar em nome dos seus líderes. A oração válida, eficaz, poderosa e que traz resposta é somente aquela que vem no nome de Jesus. Neste caso, no Antigo Testamento, no nome de Deus, Yahvé. Por isso, claramente, cada um representa uma letra e os 4 em total representam o completo nome de Deus. O nome de Deus inclui suas promessas. Suas promessas estão seu nome está sobre as promessas de Deus que estão em nosso favor. Então, isso fala de uma completa obediência e submissão à cobertura, ao poderio e à liderança do seu poderoso nome. É uma coisa muito interessante. Vamos ver ainda que, quanto à tradição, leis e história, a mulher guardava essa esperança. Repetimos sempre porque estamos caminhando para a ênfase desse tópico aqui. Ela dizia assim: tão somente tocar a orla do seu manto, sereis salva. Então vamos ver que os fariseus daquela época, que eram os doutores da lei, os estudiosos da lei, eles costumavam usar o seu manto e, sobretudo, essas orlas que se penduravam ali, mais largos ou mais longos que os demais. Para quê? Para aparentar mais santidade. Já sabemos que os fariseus, desde antes, têm assim, uma fama de dizer uma coisa e fazer outra, né? Eu sei que não são todos, mas
A própria Bíblia menciona outros fariseus, como aquele fariseu publicano no templo. O publicano se humilhava, o fariseu se exaltava, o publicano se declarava miserável, o fariseu começava a dizer tudo que ele dava de dízimo, que ele era tão fiel, tão honesto, tão trabalhador e tão tudo. E afinal a Bíblia diz que quem desceu justificado foi o publicano, apesar de que o fariseu realmente fazia tudo aquilo, mas ele não tinha que proclamar, ele não tinha que aparentar a si mesmo. Então essa parte aqui, aparentar, os fariseus usam essas borlas largas para expressar mais santidade, mesmo quando não são tão santos, em alguns casos. Aí vemos aqui o que diz Mateus 23, está no Novo Testamento, falando justamente desse ponto. Aqui na parte inicial dizem que eles fazem muitas obras para serem vistos pelos homens. Está falando dos fariseus. Inclusive alargam ou aumentam as franjas dos seus mantos. Ou seja, os seus mantos é o que põe sobre os ombros, mas o que fica pendurado e que representa o nome de Deus nas 4 letras e tudo aquilo, eles faziam maiores, super longos, super compridos, para expressar mais santidade, mais reverência, mais fidelidade, mais tudo, etc, etc. Isso não está bem, porque Deus não ama a hipocrisia. Em Lucas 8,44 afirma que a mulher tocou na orla. Tocou, ela tentou, ela pensou, planejou, se esforçou e finalmente tocou na orla do manto de Jesus. Agora vemos o que diz o texto. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste. Então, a mulher realmente tocou e logo se lhe estancou a hemorragia. Essa palavra estancou aqui fala de algo brusco, assim, abrupto, bum, parou na mesma hora. Isso ressalta um milagre instantâneo. Ou seja, irmãos, quando nós nos escondemos debaixo do poderoso nome de Deus, não há nada que não ocorra, não há enfermidade que não desapareça, não há maldição que não seja quebrada, não há resposta que não chegue, porque o nome de Deus é a mais poderosa cobertura, o mais poderoso apoio ou suporte, como dizemos aqui, e é a nossa melhor e mais eficaz ajuda. Sua hemorragia estancou de imediato, expressando assim um milagre instantâneo. Ela conhecia perfeitamente o significado da orla, foi o que eu falei antes. Ela sabia do que estava planejando quando pensava aqui, se eu tão somente tocar a orla do seu manto, serei salva. Ela sabia o que significava esta orla. Essa orla representava o nome de Deus com todo o seu imenso poder, com todo o seu impacto de transformação. Assim que ela queria toda essa transformação e salvação para a sua condição. Ademais, ela estava consciente da decisão, ela não estava com medo, não estava em dúvidas, não estava insegura, ela estava bem firme, tanto que ela foi contra a sua própria condição física e avançou contra uma multidão, talvez uma multidão difícil de adentrar, porque era mulher, porque estava talvez arrastando-se ou algo parecido, porém ela foi e conseguiu a sua meta. Agora vamos ver, ela cria que ao tocar a orla do seu manto, ou do manto de Jesus, estaria apelando à sua clemência. Essa palavra aqui é muito profunda. A palavra apelar, neste contexto, fala de um profundíssimo rogo, um profundo clamor, um clamor que vem desde as entranhas. Não é algo assim como um pedidozinho, por favor, ajuda-me. Não é algo que vem desde o mais profundo das entranhas. Estaria apelando diretamente à clemência e à compaixão referentes ao nome de Deus. Isso é algo muito profundo. Então, isso nos ensina nesse momento que, independentemente da nossa situação, do nosso caos, da nossa tragédia, independentemente da desordem que seja tudo ao nosso redor, se nos acercamos ao Senhor com um coração completamente humilde, apesar de tudo, crendo na sua clemência, que é verdadeira, na sua compaixão e misericórdias que são reais e permanentes, nós veremos o resultado, porque o nome de Deus jamais falha. O meu falha, o seu também falha, porém o nome de Deus jamais, ele será eternamente perfeito e permanente. Isto significava crer unicamente nele, ou seja, a mulher colocou tudo de um lado, afinal também ela não tinha mais outra alternativa, ela tinha que confiar no Senhor e aquela era a sua última oportunidade. Ela teve que crer unicamente nele, reclamar suas promessas e agarrar-se a elas.
Ou seja, ela chegou ali, eu não sei se a mulher orou nem nada, eu só sei que o fato de tocar já foi um grande passo de vitória. E ela o fez porque ela cria nas promessas de Jesus. E como cria, se agarrou ferozmente a elas e não as soltou até que teve a sua resposta. Em Malaquias 4:2 lemos: nascerá o sol da justiça e em suas asas trará salvação. Vemos aqui um breve comentário. Os judeus interpretavam o sol da justiça como o Messias, ou seja, os judeus criam e creio que creem que o sol da justiça é simplesmente o Messias, ou o Messias é o sol da justiça, e suas asas são a orla do seu manto, ou seja, suas asas que trazem salvação. Por esse motivo, então, a mulher decidiu tocar o manto de Jesus. Ao tocar a orla do manto de Jesus, a mulher estava crendo que Jesus era o Messias, assim como vemos aqui nessa breve descrição. E a orla do seu manto podia trazer a salvação que ela tanto necessitava. E assim foi. Sabe por quê, irmãos? Repito outra vez. Voltando 2 ou 3 pontos atrás. Cada orla, ou cada fleco, ou cada coisa pendurada ao redor do manto, aqueles 4 representavam o poderoso nome de Deus. Que coisa não podemos conseguir ou lograr ou obter quando oramos em nome de Jesus? Que coisa! Não há demônio que não saia, não há enfermidade que não seja curada, não há porta que não se abra, não há inimigo que não bata em retirada, não há milagre que não aconteça quando eu e tu nos dobramos e conscientemente entendemos que não podemos nada, as pessoas não podem, a sociedade não pode, o dinheiro não pode, mas Ele pode. E quando Ele faz, ninguém pode mudar. Essa é a nossa vantagem. Temos o Deus mais poderoso que existe, seu nome é indescritível, ou seja, não podemos descrever de tão poderoso e tão grande que é. Essa foto mostra mais ou menos o que já vimos no começo, mas, sobretudo, quero ressaltar outra vez a importância dos flecos ou das orlas. Tá? Esse penduradinho aqui, ela podia haver tocado nos pés de Jesus, já seria um privilégio, né, tocar os pés de Jesus, seria o vestido de Jesus aqui, ou mesmo o manto dele. Porém, ela veio com a intenção de tocar a orla ou as orlas, aquilo que está pendurado, porque esse aqui é o que simboliza as letras diferentes do nome de Deus. Então, em outras palavras, de uma forma muito humanizada, ela tocou o nome de Deus, ou seja, ela tocou a Deus. Literalmente falando assim, é impossível, porém, pela fé, podemos até adentrar os céus, se cremos, pela fé. Então, pela fé, ela logrou tocar o nome de Deus e recebeu toda a salvação de que necessitava. Então, vamos ver aqui, a seguinte parte nos mostra outra vez que Lucas 8, 45 e 46 também nos traz uma importante informação gramatical. Eu coloquei outra vez aqui essas 2 partes. A primeira refere a Lucas 8, 45 e a segunda parte, 46. São os 2 mesmos versículos que já vimos antes. Mas como eu quero comentar agora algo em aspecto gramatical, é importante. Só a primeira é uma pergunta, não esqueça, porque aqui o ponto e coma é referente a essa primeira parte se refere a uma pergunta. Tis ho rapsemenos mu, quem me tocou? Segunda parte, repsató mutis, alguém me tocou. Então, o que a gramática nos vai ensinar aqui dessas 2 partes? A primeira é que o tis é o pronome interrogativo, aqui nesta primeira parte, porque isso é uma pergunta. Tis está bem aqui na frente, e se traduz pelo pronome interrogativo quem, é usado apenas para pergunta. O interessante é que esse tis está em feminino, gênero feminino singular, ou seja, a mulher feminina singular porque era só uma só pessoa. Então, de acordo ao contexto da história, este pronome foi corretamente usado para perguntar quem me tocou. E sua resposta foi aceitada porque ela era uma mulher e em singular, era uma só. Esta é a parte da pergunta. A segunda parte, que é o versículo 46, essa parte aqui,
já nos mostra aparentemente o mesmo pronome, que não é exatamente o mesmo, é bem similar, mas em forma indefinida. Alguém, porque aqui na segunda parte Jesus disse, alguém me tocou. Epsató mutis. Tis, alguém, mu, me, epsató, tocou. Alguém me tocou, alguém me tocou. Então, alguém aqui se manifesta na segunda parte, no segundo versículo, 46, e o quem aqui na primeira. A diferença é que para interrogação há um acento e o indefinido não tem acento, porém tem uma estrutura similar. Agora, o primeiro é interrogativo, o outro é indefinido, porque alguém é um pronome indefinido, não se está especificando ninguém aqui, certo? Então, vamos ver aqui que tanto ele tis, a interrogativa, quanto o tis, indefinido, também pode ser usado para o gênero masculino. Neste caso, o feminino, que era mulher, singular, e dependendo do contexto, os mesmos pronomes também podem ser aplicados para um homem, em caso de ser um só, singular. Ou seja, depende do contexto. Isso aqui é só uma nota informativa da gramática, que eu gosto muito, por isso eu gosto muito de estudar gramática das línguas, então eu gosto muito desses detalhes, porque me ensina bastante. Isso é gramática. Vamos ver um outro detalhe da gramática, que encontramos aqui em 846, que é justamente esse primeiro pronome pessoal aqui. Essa parte já lemos, certo? Jesus disse, egogá, ergon dynami, excelulucian apemu. Literalmente, porque eu conheço que o poder saiu de dentro de mim. Agora, por que eu coloquei esse ego bem aqui? Porque este ego é um pronome pessoal enfático, como eu coloco aqui. Pronome pessoal enfático, não é somente eu. Eu falei, não. Esse eu soa como eu mesmo. Eu mesma tenho certeza absoluta, eu mesma sou, eu mesma fiz. Sou eu mesmo com um tom enfático. Literalmente eu mesmo e não outro. Ou seja, eu mesmo não dá espaço para que seja outra pessoa usando o mesmo eu. É um eu enfático. E esse eu aqui, este ego, é o mesmo eu enfático que usamos quando queremos mencionar aquela frase romântica que todo o universo conhece, né? Qual é a frase mais romântica de todo mundo? Eu te amo. Não é assim? Então, em grego, é ego agaposé. Aqui tem uma exclamação ao final, que é o ponto alto. Ego agaposé, eu te amo. Então, eu aqui, o ego é eu mesmo amo a ti. Ou eu mesmo te, a última palavra, amo. Eu mesmo amo a ti, ou eu mesmo te amo. Não importa a ordem em que se coloque esta declaração, o ego sempre vai ser enfático. E essa palavra é muito importante aqui, porque Jesus não quer deixar nenhuma dúvida do que ele está dizendo. Ele disse, eu mesmo, e esse porquê aqui está explicando, é uma conclusão, porque eu mesmo sei, egno, vem do verbo conhecer, gnosco, e você sabe que a conhecer é mais que saber. Jesus não disse eu sei, eu conheço, como está no original, eu conheço que o poder saiu de dentro, de muito adentro, olhando para ele mesmo, de mim. Ou seja, outra vez eu volto para aqueles religiosos dessa época atual em que inventam cada coisa e eles a energia positiva, os calafrios e os tremores e não sei o que mais, e coisas que saem de fora dele, da sua imaginação, inventam. Né? Jesus deixou bem claro que esse poder saiu de dentro, ap, ou apó, isso é uma abreviação, apó é a preposição, ap é uma contração, porque a seguinte palavra começa com outra vogal, então se põe um apóstrofo e elimina a vogal final desta palavra. É somente uma regra gramatical e não muda nada, a mensagem é igual, somente a escritura ou a morfologia da palavra muda. Ego agaposé, eu mesmo e não outro amo a ti. Eu mesmo e não outro te amo.
Então, é uma palavra bem interessante e só a gramática nos pode mostrar. A última coisa com relação à gramática é a palavra díname. Díname. Aqui está um pouco diferente, porque essa letra delta aqui está em diminutivo e aqui esse delta está maiúsculo. Não, perdão, diminutivo não, está em maiúsculo e minúsculo. Díname Rio aqui está em minúsculo e aqui separado está maiúsculo. Ou seja, díname, o que é díname? O que é díname de Deus? Vamos ver então que o díname, normalmente os dicionários teológicos definem como poder, potência, força eficaz, força que impacta, poder que impacta, poder que traz mudanças, poder que produz milagres, e tudo isso aqui. Existem outros conceitos, mas esses foram os mais interessantes. Então, vamos ver que o dínamo de Deus é uma potência e muito eficaz, que impacta qualquer situação e qualquer pessoa. Por isso, aquela mulher em estado tão grave pôde ser curada, os leprosos, os cegos, enfim, até os mortos se levantavam por causa deste poder eficaz de Jesus. Traz grandes mudanças e opera grandes milagres. Inclusive, este homem aqui, Alfred Nobel, ele inventou uma substância explosiva. Ele não tinha um nome para isso, então ele decidiu copiar e imitar o nome aqui, Dynamis, que é o poder de Deus, para chamar o seu produto ou a sua fórmula explosiva de dinamite. Isso aqui não é original, o produto que ele inventou é original, mas o nome, na verdade, ele copiou daqui, o nome já existia. Por que ele fez isso? Porque ele sabe que o dínamo de Deus explode muito mais do que nós podemos explicar. E a dinamite, que é um produto normal, um produto explosivo, ele tem, inclusive, limites de alcance, certo? Existem explosivos, por exemplo, que podemos explodir na mão, seguramos assim um palitinho do fogo artificial e ele explode assim, soltando cores e algum fogo, e tudo isso não vai acontecer nada, e não afeta a nossa saúde. Existe também um outro nível de explosivo que a gente tem que colocar alguns metros de distância e aí explode e sobe com toda a força. E existe um outro explosivo que destrói cidades inteiras. Porém, nenhum desses se compara ao dínamo de Deus. Porque o dínamo de Deus, ele explode até a morte. Não é assim? Quantos mortos Jesus ressuscitou? Somente pela manifestação do seu poder, que é a maior potência que alguém pode alguma vez conhecer. Então, essa palavra dinamite existe, ou o nome dinamite existe em decorrência de dynamis, porque é algo completamente eficaz. Só para explicar que esse homem desejou ter uma dinamite tão poderosa que ninguém pudesse comparar com nada. E ele pensou que copiando o nome do poder de Deus para o seu poder que ele inventou, ele lograria algum sucesso. A última informação sobre a gramática que temos aqui é justamente essa preposição apó, abreviada ap, que está bem aqui, e que significa desde, dentro de. Então, Jesus disse, porque eu mesmo conheço que o poder saiu desde dentro de mim. Certo? Então, eu gostaria que você não esquecesse essas informações aqui gramaticais, porque elas nos revelam grandes mistérios. Saiu de dentro de mim. O poder não é uma mágica, não é um truque, é algo que fluiu de dentro de mim, porque Jesus, na verdade, é o próprio poder. Então, não esqueçamos isto. Veremos, então, o que significa a palavra tocar nestes outros contextos bíblicos. Eu vou mencionar aqui alguns e vamos fazer uma última comparação. Em Lucas 22:51, quando Jesus estava sendo preso, creio que foi Pedro que pegou uma espada e cortou a orelha do soldado romano. Jesus bradou com ele e disse, deixa-o, pare, não faça isso. Então Jesus foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar e a orelha sarou na mesma hora. E o texto diz, e tocando-lhe a orelha, o curou. Ou seja, quem fez isso? Jesus. Vamos ver o seguinte exemplo. Mateus 8:3. Jesus estendeu a mão,
o tocou e o curou da lepra. Ou seja, alguém leproso vindo a Jesus e Jesus o tocou. Outra vez o toque e a lepra desapareceu. O terceiro exemplo, Mateus 8,15. E tocou sua mão e a febre a deixou. Aqui foi a sogra de Pedro que estava enferma de febre. Ela estava de cama e Jesus tocou sua mão simplesmente e a febre se foi. Aí alguém pode dizer, mas a febre é algo tão simples, não é nada grave. Bom, depende da febre. Ademais, esse caso aqui foi instantâneo. Quando temos febre, temos que tomar algum analgésico, descansar, tomar muita água, aí demora uns dias para ficar bem. Jesus não precisou nada disso. Ele tocou a mão dela e pum, a febre disse bye bye e se foi e desapareceu. Não é assim? Então, aqui também houve um milagre, apesar de que foi apenas uma febre. Mateus 9:29. Tocou os olhos, dizendo: isso aqui eram 2 cegos. Faça-se conforme a vossa fé. E os 2 cegos viram. Então, aqui é o mesmo versículo que eu já mencionei algumas vezes antes. Aqui a palavra tocar, tocar. Tisro, rapsaminos mu, quem me tocou. Repsató, mutis, alguém me tocou. Então, o que quero fazer com esses exemplos aqui é que tu faças uma comparação. Por exemplo, afinal de cada versículo, eu coloquei o original do tocou. Por exemplo, aqui, tocou os olhos. Eu peguei este tocou e encontrei a tradução repsató. Aqui o versículo anterior, Mateus 8, e tocou sua mão. Era só uma febre, porém tocou também é repsató. Aqui em Mateus 8,3, o homem leproso tocou e o curou da lepra. Tocou, aqui que foi traduzido, também é repsató. E aqui Lucas 22:51, tocando-lhe a orelha, o curou. Foi soldado romano. Então, aqui é a mesma palavra, apenas a escrita é diferente, porque o verbo aqui no texto está em progressivo, tocando, está fazendo algo, não está em ação. Não é aqui. Aqui os 3 outros estão passados. Tocou, tocou, tocou. E aqui está tocando, por isso a escrita é diferente. Mas a minha intenção aqui é mostrar-te que o toque que cambia, todos se originam da mesma raiz. É o toque do Senhor Jesus. Alguém me tocou, rapsamenos, rapsató. Ou seja, o mesmo verbo está aqui. Ou seja, essas pessoas tiveram a orelha posta no lugar em 1 segundo, ou o leproso foi curado em 1 segundo, ou os 2 cegos foram curados totalmente em 1 segundo, somente porque o toque foi aquele toque que cambia, aquele toque que está recheado com o grande poder de Deus. Por isso, o tópico desta reflexão é o toque que cambia. Todos esses verbos aqui vêm da mesma raiz, expressando que todos eles são o toque que cambia, porque estão envolvidos com o grande poder de Deus. Espero que eu haja explicado claramente. Mas não esqueça que se queres em tua vida alguma coisa que realmente mude para sempre, busca do Senhor Jesus. O toque aqui que mudou a vida daquela mulher que estava prestes a morrer foi o toque de Jesus, foi o repsató de Jesus. E esse mesmo repsató se manifesta em cada um desses milagres e muito mais na Bíblia. Eu só coloquei 4 por causa do tempo. Então, eu só menciono nessa parte que se tu queres algo, que suceda algo em tua vida, se tu tens uma causa impossível, se tu estás diante de uma situação muito séria, muito grave, muito alta, e sentes que não pode, busca o Senhor Jesus como aquela mulher fez. Deixa-te tocar por Ele. E o toque de Deus, sim, pode mudar a tua situação para sempre. Então, se queremos aplicar toda esta informação, o que faremos? Então, eu te pergunto, quando chega a doença na tua casa ou no teu corpo, ou quando a tua provisão acaba, perdes o emprego, acaba o dinheiro, as dívidas se amontoam e os recibos já perdem a conta, os obstáculos crescem e não encontras saída, os inimigos se multiplicam, as calúnias, as mentiras, as perseguições, as aflições e os insultos e as vergonhas, e quando as situações se complicam, a pergunta é: a quem buscas primeiro? A quem tu buscas primeiro? Se tu tens um problema legal, por exemplo, problema que tenhas que enfrentar a lei, a quem buscas primeiro?
Tu buscas um advogado para te ajudar a sair deste problema legal ou tu buscas primeiro a Deus? Se tu tens um problema de enfermidade muito sério, a quem buscas primeiro? Um médico? A medicina? Ou tu entras no teu quarto e ora ao Senhor em secreto, como nos ensina a Bíblia, e pergunta a Ele a sua opinião? A minha pergunta está fundamentada no que fez essa mulher com o fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela perdeu tudo. Ela perdeu absolutamente tudo. E, irmãos, quando a Bíblia diz tudo, é tudo mesmo. Tudo, tudo, tudo. Se ela tinha dinheiro, acabou. Se tinha alguma conta, esvaziou. Se tinha terras, terrenos, acabou, vendeu tudo. Se tinha casa, vendeu também. Vendeu as roupas, vendeu as joias, vendeu o carro, vendeu o telefone, vendeu tudo. Vendeu até a comida da casa. E a Bíblia diz que não serviu para nada. Ela somente complicou mais e ela perdeu tudo nas mãos dos médicos, dando a impressão de que foi mais de um, foi plural, muitos médicos ou vários médicos, e afinal ia de mal a pior. Ninguém pôde solucionar a sua situação. Então, o que aconteceu com ela? Possivelmente, uma das razões é que ela foi primeiro buscar os profissionais de saúde. Eu não estou falando contra os profissionais de saúde, não, não, não. Eles são uma bênção. Eu mesma já tive em tratamentos médicos, muitas vezes, já fiz cirurgias, eles são realmente muito, muito abençoados e nos ajudam muitíssimo. A minha questão aqui é a quem buscamos primeiro, é a posição, ou seja, a prioridade. Quem é primeiro? É a ciência, é a medicina ou é Deus? Então eu penso comigo mesma, se eu vou a Deus e encontro solução, eu não preciso mais buscar conselheiros, buscar psicólogo nem nada, eu já tenho Deus e toda a solução. Porém, se por alguma razão eu não encontrar a solução, então, em segundo lugar, eu buscarei os profissionais. Eu só quero ressaltar esse aspecto aqui. A experiência da mulher com fluxo de sangue nos ensina muito. E a primeira lição é que ela perdeu tudo e foi de mal a pior e quase morreu, porque ela não buscou a Deus em primeiro lugar. Que isto sirva de lição para mim nesse dia de hoje. Que isto sirva de lição para ti. Quando a nossa casa se transforma em uma desordem, quando alguém em nossa casa se perde terrivelmente, quando há alguma atitude, alguma situação que foge do nosso controle, irmãos, façamos o que diz a Bíblia. Entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta, coloquemos-nos ali diante de Deus e contemos a Ele tudo em secreto. E em secreto, diz a Bíblia, Ele nos responderá. Porque o nosso Deus é fiel e tem prazer em fazê-lo. Eu espero que tu tenhas sido abençoado com esta reflexão. E se crês que assim foi, se tu aprendestes algo novo com este vídeo, eu gostaria que deixasses o teu like. Deixa-me saber, mostra-me o que, permita-me saber o que tu aprendestes, algum comentário, perguntas ou o que tenhas, será bom para mim, porque o que tu me digas me vai ajudar a ampliar minhas ideias e as minhas próximas exposições da palavra do Senhor. Também gostaria que, se possível, tu compartilhasse esse vídeo com outras pessoas que também precisam saber que Deus precisa ser o primeiro na vida delas. Todos os demais podem ser depois. Deus tem que ser o primeiro. Quando esta prioridade segue esta hierarquia, só temos a ganhar, só temos a ser abençoados. E também, se desejas, subscreve-te aqui no nosso canal para receber informações sobre novos vídeos e novos conteúdos. As exposições desses vídeos sempre vão ser em grego, ou desde o grego, sempre o grego koiné, porque é o grego mais simples e mais comum, foi o grego que aprendemos desde o Novo Testamento, e tem uma linguagem mais simples e mais fácil de entender. Então, sempre vai ser, as reflexões sempre vão ser baseadas no grego. Tá? Então, na próxima vez eu tentarei fazer uma reflexão mais curta, porque essa está um pouquinho grande, mas valeu a pena, pelo menos para mim. E então eu te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe muito e é uma bênção poder compartilhar todas essas coisas que o Senhor nos tem ensinado na nossa vida diária e na nossa caminhada cristã com Ele. Que Deus te abençoe muito. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.